Mas na época de fortes chuvaradas, o rio Almada também viveu furiosas e impiedosas enchentes. As suas águas invadiram ruas, praças e casas, dizimaram plantações, levaram criações, engoliram pessoas, destruíram humildes habitações, arrastaram tudo que estava à sua frente. Temendo a consequência das enchentes, o povo fugiu para as regiões mais elevadas das cidades, ficando em permanente vigília. As noites eram imensas, cheias de incertezas. A cidade afundou no medo aquático. Serenada a fúria das águas, as ruas, praças e casas estavam tomadas pela lama. As enchentes de 1914, 1947 e 1981 foram as mais assombrosas e ficaram na história de Itajuípe. Em 47 não tinha esse cais antes. Itajuípe, Ipirangi se preparou para fazer uma festa de gala, como diz na gíria, no Natal, né? Botaram quermesse, barraca para tirar dinheiro para ajudar a igreja, a sociedade, maçonaria, lá, coisa e tal, etc. Tudo já armado. Faltando uns 4 ou 5 dias, olha a enchente de 47, arrastou tudo que tinha aí. Até aquele braço que protege a ponte, só ficou, a enchente levou. Naquela oportunidade, morreu até um rapaz aqui, porque ele tinha uns galhos, ele era até padeiro. Foi ele, um rapaz por nome Zarulho, que tinha na Pitangueira, atravessar o rio com a enchente em 47. Para o outro lado, você sabe que vem do Alto da Liberdade do Galo Morto, né? Encontra aqui o rio, né? Aí tem essa junção, né? Ele foi atravessar logo aqui nas duas partes maiores, porque não podia, a ponte estava água por cima. Para olhar onde está o galo. Acontece que o Zarolho foi mais ou menos 10 metros, quando sentiu, voltou. O pai dele foi quem deu socorro. Para morrer. Vai chamar Montival, deu massagem, deu injeção, coisa e tal. E o outro já estava no meio, tentou, segurou, numa terceira de capim, que tinha na rebanceira aí. Mas a água que vem, vai fazendo, vai cavando, né? Dé Ferreira e um tal Apolinário, que era trapicheiro de cacau. Dé Ferreira não era, mas olha o braço de Dé Ferreira. Pegaram a canoa ali em Dominguinhos Barra, desceram pelo rio para vir salvar o rapaz. E o povo tudo aqui, quem podia ficar aqui, torcendo para a canoa chegar. Quando a canoa estava mais ou menos a uns 20 metros, a terceira arriou. Ele passou, foi encontrar ele, 4 dias depois, o urubu beliscando ele lá embaixo no ponto. Em 81, nós tivemos aqui uma enchente que arrasou com a cidade. Para vocês terem uma ideia, a água chegou até o 3º ou 4º degrau do Banco do Brasil, que fica aqui no centro da cidade. Foi uma enchente que muita gente ficou assim apavorado pela altura. Aqui em minha casa, por exemplo, entrou 1,80 m de água. Não foi brincadeira não, foi uma situação terrível. Perdemos móveis, roupas, porque não dava tempo de tirar. A água escoava e quando voltava era o dobro. E nós ficamos assim, sem ter como ou a quem apelar. Ficamos em igreja, pessoas ficaram na igreja, outras saíram para casa de irmãos que moravam em parte alta. E sofremos essa tristeza, e levou 3 dias também dentro da água, dentro de casa. Foram 3 dias de água, água suja, água horrorosa na cidade, dentro de casa, muita cobra, muito rato, muita coisa ruim, os tacos desapareceram dos pisos. Foi uma coisa dolorosa. O rio Almada, da minha lembrança, é o rio vivo, né? Quando o rio era vivo, quando os esgotos ainda não caminhavam por lá, não descambavam no rio. Então havia peixes, né? Havia lugares bons da gente tomar banho, né? Não havia, era no tempo que não tinha água encanada, a gente carregava a água do rio para casa. E depois, depois quando acabava de carregar essa água, uma coisa boa era o banho no rio. Eita, que coisa boa! E
o rio era limpo, né? O rio era limpo, era bonito, caudaloso. Quando tinha, na época de chuva, o rio crescia, né? Ali a gente não podia se aproximar muito, claro. Mas era um ponto de admiração, né? Aliás, você quer saber de uma coisa? Até hoje, quando o rio enche muito, eu gosto de chegar ali na ponte para olhar o Rio Grosso, bonitão, para me lembrar do meu tempo de menina. Que a gente via ali por debaixo da ponte, as canoas passando, né? As canoas passando. E aí havia os poços, os lugares onde tinha poços profundos, né? Como o Poço do Sabão. O Poço do Sabão era marcado por muitas lendas, inclusive lendas de encantamento, né? Havia uma lenda de que ali aparecia uma mulher dos cabelos compridos e que se dizia que aqueles cabelos da mulher era o limo do rio. Mas isso é lenda, né? O que eu sei do Poço do Sabão é que era um poço muito fundo, ganhou esse nome porque ali, dizem que ali, afundou uma canoa carregada de sabão. Quando eu cheguei para aqui, para Itajuípe, esse rio era um rio muito rico, muito aciado, tinha peixe, muito peixe, as canoas passavam com cacau aí no rio, a gente bebia água do rio, eu bebia água do rio, todo mundo bebia água do rio. E nós não tinha esse clima que nós tem agora de água tratada. A água era do rio. O rio muito rico, muito peixe, e a gente vivia aqui toda a vida com esse rio, com muito peixe, tudo bem, tudo bom. Se bebia água desse rio. Que naquele tempo não era água, não era tratada. A gente pegava, enchia os potes de manhã cedo, e antes do povo estar tomando banho no rio, para se beber água do rio Almada. Esse rio Almada. Eu sou testemunha porque fui criada bebendo água do rio Almada. Este rio era uma das coisas mais lindas que nós tínhamos na cidade. O rio Almada encantava a gente. As crianças todas tomavam banho, um banho saudável, com a água pura, a água limpa. Minha mãe lavava a roupa da gente, a gente sentia o cheirinho da limpeza. Minha mãe areava as panelas, os pratos, todos eram lavados neste rio Almada. Nós vivíamos aqui, todos nós, vivíamos da produção de cacau. E, por não ter estradas vicinais nas fazendas, em algumas fazendas, a maioria delas chegavam aqui o cacau através das canoas. Pra você ter ideia, eram transportadas. Eu me lembro quando garoto, via chegar aqui cacau sendo transportado de canoas. Eram canoas enormes, eu não me lembro assim a quantidade de cacau. Não era aquelas sacos de hoje, eram sacos de lona que chegavam aqui o cacau, que era vendido aqui no comércio de Itajuí. O rio do passado, eu digo até, ele não era madrasta, era uma mãe e um pai. Por quê? Um chefe de família sozinho trabalhar para dar sustento a 6, 8, de acordo com sua prole, sua família. Ele sozinho trabalhava. Que os filhos, a mulher não trabalhava porque não tinha campo de trabalho. Era ele que tinha que ter. E comprou o pão de todo dia, de cada dia. E comprou um caderninho com um tinteirozinho como ia para a escola. Era difícil se manter, então se prevalecia do rio. A gente vivia do rio. Ou para pescar para vender, ou para se manter. Cada pitu, não era? Era as cordas de pitu, aquilo ali era natural. Acari. Então, é que eu disse a você, esse rio era um pai e uma mãe, né? Saciou muito a fome.